interna, administração, jogadores disponíveis de lado a lado, tudo está favorável ao São Paulo. Mas assim, você não encontra nada que te faça pensar, não, aqui o Corinthians leva um pouco de vantagem, né? Não. Já houve clássicos em Itaquera em especial, em que o São Paulo chegou com um amplo favoritismo teórico e não conseguiu vencer, eventualmente até foi derrotado? Sim, já houve. Mas, concordando com o Zubeldia, clássicos são jogos diferentes, importa pouco aquilo que as equipes fizeram nas rodadas anteriores, os times sempre se tornam mais fortes para enfrentar os seus grandes rivais, mesmo quando estão pressionados. Tudo isso é verdade. Mas, do ponto de vista teórico, o São Paulo é bastante favorito para esse jogo na Arena, também porque não tem mais para si aquela questão de não vencer lá. Né? Esse tabu foi encerrado pela administração anterior, né? A comissão técnica do Carpini foi a responsável por isso, junto com os jogadores do São Paulo. De lá para cá, o Corinthians está pior e o São Paulo está consideravelmente melhor. Esse aspecto também é favorável ao São Paulo, claro. Pois é, se a gente for pensar em um ponto positivo, é jogar em casa. Tá ao lado da sua torcida e isso faz a diferença. Isso pode mexer com os jogadores, o Corinthians pode fazer uma boa partida, mas encontra-se num momento em que é muito difícil fazer gols. Se o Yuri Alberto não está inspirado como na partida do meio de semana em Goiânia, o Corinthians tem muita dificuldade para se defender também. O São Paulo é um time inteligente para jogar, procura o defeito do adversário. Vai ser muito difícil para o Corinthians o clássico desse domingo. E informação da Lili Nascimento é que depois de todo o desgaste com a Vaidebet, o Augusto Melo começa a se defender, digamos assim, de um possível impeachment. E é isso que ele tem que fazer mesmo, porque tá ali, tá na porta. Eu diria que é uma atitude inteligente ele começar a se precaver. Eu não sei se há algo para ele fazer, já que se por acaso for iniciado um processo de impeachment contra o Augusto Melo, a questão importante não vai ser o que ele vai fazer a partir de hoje. Vai ser o que ele já fez, é o chamado leite derramado. E quanto a isso, ele tem pouco a fazer. A questão está na justiça, nas mãos da polícia, do GAECO. É tudo bastante sério e se um processo de impeachment realmente for levantado contra ele, eu acho que tem pouca chance de escapar. Seguindo. Tem 5 jogos pelo Inter no Campeonato Brasileiro, aí apareceu uma contusão que o deixou fora dessa sequência aí da competição. Bom, vamos para o São Paulo, porque, Edu, a gente viu ali nas palavras, né? Claro, uma comemoração também ainda pela invencibilidade do Zubeldia à frente do São Paulo, mas também já uma projeção, porque domingo tem clássico. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Um abraço a todos do estúdio, ao fã de esportes. São Paulo, até pelo tamanho do jogo que tem pela frente, já está trabalhando aqui no CT. Como é voo fretado, chegou nas primeiras horas da madrugada, jogadores descansaram aqui no CT e já fizeram um primeiro trabalho visando essa partida contra o Corinthians na casa do rival. São 12 jogos de invencibilidade, 11 com o Zubeldia. O time até caiu uma posição na tabela de classificação com um empate, mas está a 2 pontos dos líderes, a uma rodada de se tornar líder do Campeonato Brasileiro. E a aposta está na sequência. Vai jogar contra 3 times que estão na parte de baixo da tabela. Em que pese toda a rivalidade, o Corinthians está bem distante do São Paulo na tabela. Depois o Cuiabá no Morumbi na semana que vem, está lá embaixo na zona de rebaixamento. E depois o Vasco em São Januário no sábado da outra semana, outro time que está próximo da zona de rebaixamento. São 9 pontos bem viáveis para um time que vem em ascensão na temporada. Para domingo, São Paulo teve a sorte que o Corinthians não teve. Ninguém tomou o terceiro cartão amarelo. Eram 3 jogadores pendurados, todos saíram intactos, estão à disposição do técnico Zubeldia. E tem a volta do Arboleda. Ontem ele foi preservado, estava com bolhas no pé, treinou muito pouco. Zubeldia pensou, para que eu vou colocar ele se eu tenho um clássico domingo? Poupado, já treinou hoje, fica à disposição para esse grande clássico. Sobre o gol anulado que o Zubeldia reclamou, o gol que foi marcado impedimento pelo VAR, por enquanto a direção de futebol não se pronunciou se vai fazer um protesto formal ou se concorda com o VAR e com o áudio que foi divulgado nesta sexta-feira. É esse o São Paulo, que continua no ritmo de invencibilidade e que continua somando pontos importantes para se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, Bruno.
Valeu, Edu. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho para você. Final de semana vai ser bem agitado para o Edu também com esse clássico contra o Corinthians. E que valor que tem, né, esse sistema defensivo do São Paulo com o Zubeldia, Mari? A tela ali, impressionante. Nossa, 0,3, né? Exatamente, assim, impressionante mesmo. Acho que não é nem sobre ter recuperado alguns jogadores, necessariamente, mas ele conseguiu um sistema muito equilibrado, né, no São Paulo, assim. É impressionante mesmo o impacto dele na equipe. Contra o Corinthians é um jogo difícil. Eu acho que a partida de ontem, algumas escolhas ali, o Lucas, talvez onde ele não renda tanto, aí depois quando ele movimenta, vai um pouquinho mais por dentro, com essa liberdade para trabalhar nessa zona do campo, aí ele cria algumas oportunidades. O Inter desfalcado também, acho que foi uma partida bem amarrada ali, uma marcação muito forte, um jogo muito físico das duas equipes, mas eu acho que o São Paulo, ele não tem nem como falar que ele não chega favorito ao clássico, né? Os números do Zubeldia, o momento do São Paulo, o momento do Corinthians, mas a gente sabe que clássico equilibra um pouco as coisas. Essa questão do Lucas, a gente destaca que o São Paulo tem opções no ataque, certo? 4 posições, vamos imaginar assim. O Lucas, ele rende mais, então, pelo centro, Mari? E aí o Zubeldia tem que começar a encaixar o time por ele. A partir do Lucas no centro, porque, por exemplo, aí você mexe no Luciano. Tecnicamente é o melhor jogador do time, né? Não tem como ser. Mas o Luciano é um cara que vai bem nos clássicos. Onde é que você coloca o Luciano? Vai bem, mas dá para conciliar, Dá? Principalmente pelo comportamento que o São Paulo teve no segundo tempo. Essa é uma virtude do São Paulo do Zubeldia. É um time que mantém uma constância de ideia de jogo. Sempre protagonista. Se o jogo é fora de casa, se tem ali alguma adversidade de gramado, de condição climática, é um São Paulo que mantém a sua ideia contra o Inter, que é agressivo, contra o Inter que quer jogar. Fora de casa, o São Paulo teve as melhores oportunidades no segundo tempo. Não fosse o lance do gol anulado do Caleri, ajustado, as 2 defesas do goleiro Fabrício do Inter, salvando ali em oportunidades criadas pelo Lucas, o São Paulo teria saído com a vitória. Um único ponto, a única pendência desse São Paulo é realmente um melhor aproveitamento do Lucas. E não só em partes do jogo, como ontem, no segundo tempo, mas fazer com que ele se sinta cada vez mais à vontade. E aí eu vejo que dá para fazer um sistema em que o Lucas se reveze mais com o Luciano, com mais mobilidade por ali. O Lucas não tão preso do lado direito. E dá para fazer isso porque tem do lado direito o Igor Vinícius, um lateral que sobe muito, que dá muita profundidade por ali. Então, o Rato voltando, né? Exato, ele pode eventualmente abrir mão desse Lucas muito fixo pelo lado direito, fazer com que ele troque mais de posição com o Luciano, até para confundir defesas adversárias e também para ter o Lucas no seu melhor lugar no campo. Agora uma dica para vocês todos, tá? Para quem nos assiste também, que gosta. Zelt. Olha que pergunta. Eu cedo todos os meus minutos a ele agora. Qual é a cara desse clássico? Você consegue enxergar 2 dias antes como os times vão se comportar na Neoquímica Arena? Acho que é óbvio que o momento do São Paulo é muito melhor que o do Corinthians. O São Paulo hoje é um time articulado, coisa que o Corinthians não é. O que não significa que já ganhou, porque a gente sabe que essas coisas, quando o apito é trilado, dependendo para onde o jogo vai, mas em princípio, se você pedir uma previsão para hoje, é um jogo com muito mais São Paulo, muito mais atitude do São Paulo. Mas tem o fator clássico, o fator rivalidade e o fator casa. Você tem que juntar tudo isso para dar alguma chance ao Corinthians. É? Tá assim a diferença? Não que ela não exista, mas quem viu os últimos jogos, o Corinthians tem uma vantagem, 2 dias de descanso. O Corinthians jogou na terça-feira. 2, joga em casa. E na quinta. Fora essas que a gente já falou, mas essa vantagem dos dias, precisa ver o que vai fazer com esses dias. O Corinthians tem mostrado muito pouco repertório. O São Paulo tem mostrado muita coisa boa. A gente falou do sistema defensivo do São Paulo, a gente falou dessa possibilidade do Lucas ter achado sua posição, o próprio desenvolvimento do São Paulo do meio do campo para frente, no tal terço final que a gente fala tanto aqui, é muito melhor que o do Corinthians nesse momento. Vai precisar de muita superação. Não vai jogar o Garro, suspenso. Outro Gustavo problema Henrique foi sério expulso, também está suspenso. De criação, o Corinthians perde criação, embora nesse sentido, eu acho que jogando o Igor ali, são 2 jogadores que fazem a mesma função. Talvez seja mais preocupante o outro buraco, né, que é o buraco que vem da ausência do Romero e que agora vai sobrar talvez para o Mosquito, imagino que ele entre com o Mosquito, precisa ver como o Mosquito entra nesse jogo. Mas olha só a diferença
de perspectiva, né? O Corinthians passa um momento muito ruim. Muito ruim. E o São Paulo um momento bom. Momento contra. Veio ontem de um adversário, conseguiu anular um adversário mesmo que desfalcado. É um adversário, se não de primeira prateleira, daqueles que querem galgar a primeira prateleira, que é o Internacional. Então é um clássico muito com a cara do São Paulo. Pelo menos antes da bola rolar. Depois que começar... Olha, professor Celso Zelt apostou todas as fichas. Tricolor favorito. Todas não. Algumas. Quantas fichas, professor? Exagerei, né, professor? Não, acho que é uma proporção pela bola que os dois vêm jogando. 6-4. 8-2. 8-2? 8-2. 6-4 é a diferença mínima. Mas é clássico, professor. Então, por isso tem 2. Caramba! 8-2. Isso está sendo muito cruel. Olha aí, Eugênio. Você viu? O professor Celso daria um Zelt. Historiador das coisas do timão. Como diz o Prats. Mas está entendendo o momento de dificuldade que o time atravessa, né? Eu não iria a 8-2, mas a 7-3. E também está ali. Mas é claro que o São Paulo... Hoje o São Paulo é mais time que o Corinthians. Embora, às vezes, a gente somatize para o time dentro de campo problemas que estão acontecendo fora das 4 linhas. Mas esses problemas se refletem em alguns momentos. Quando a gente vê, por exemplo, a falta de jogador no elenco. Há uma carência que obriga o Corinthians a ir buscar o Moscardo, que teoricamente não era para jogar, né? A gente está falando de número, né? O plano não é nem qualidade, mas é número de jogador. São os dois, né? É um jogador que, qualidade também. Que Também, teoricamente não jogaria mais no Corinthians. Uma vez já negociado com o Paris Saint-Germain, voltou para se recuperar de uma lesão. Mas não jogaria. Aí ele tem que entrar porque está faltando gente para jogar no meio de campo. Aí você vê a dificuldade, né? Não tem o Romero. E aí, como é que faz? Vai o Mosquito. Alguns queriam que não jogasse o goleiro, porque ele está negociando a possibilidade de sair do Corinthians. Pô, mas é o melhor goleiro que tem, deixa ele jogar. Então, zagueiro, um já viajou para a seleção, aí o outro entra, faz uma falta boba, é expulso. São Paulo vai com 2 dias a menos de descanso, mas vai muito mais leve. Não tem mais a pressão do tabu, professor? Acabou. Tabu acabou. Mas agora tem que se manter constante também nos jogos em Itaquera. Isso é importante. Não adianta ganhar Não adianta ganhar aquela e não ganhar mais. É verdade. Mas não é sempre que se ganha também. Mas você vê... São Paulo está vivendo e aprendendo a jogar. Mas veja a importância 20 segundos para você. Não, São Paulo tem a responsabilidade de ganhar um jogo e eu acabei de dar 8-2. Porque se não ganha esse jogo também, na segunda-feira todo mundo vai falar, poxa... Não, e pro próprio São Paulo. E fique claro, você não falou que vai ser 8-2. Não. Você falou, você deu 8 8 fichas. fichas contra 2. 80%. 80% a vida. Vem aí